Deixa eu mudar essa luz. Porque tá... Essa fica melhorzinha. Pronto. Então, gente, vamos lá. Nosso último encontro. Perdoem de novo pelo atraso. E hoje a gente vai falar sobre a atuação profissional, né? Como é que eu posso trazer a disciplina positiva para o ambiente de trabalho. E aí, antes de eu começar, eu já vou começar falando, né? Vocês estão vendo? Não, né? Então. Pronto, ótimo. Então, eu já ia começar falando. A disciplina positiva, quando ela começou, né, como eu já disse no primeiro encontro, ela surgiu da ideia de ser apenas como uma educação voltada para os filhos mesmo. Algo simplesmente que ajudasse os pais a tratarem e a disciplinarem, né? Não sei. Thay, Oi. tá pequena a tela, é o meu ou é o seu? Não sei. Tá pequeno, eu não botei para ficar grande, se fala. Porque se eu colocar... Não, pronto. Coloco. Pronto, já botei. Tá bom assim? Melhorou? Pronto. Gente, essa luz tá muito forte. Eu tô muito branca. Melhorou. Não, mãezinha. Esse não. O negócio que deu. Oh, mamãe. Então, vamos lá. E aí, a ideia é que a disciplina positiva fosse uma visão de disciplinar crianças, né? Não disciplinar no sentido que a gente sempre ouve ouvir, ótimo, no sentido do que a gente ouvia de disciplina no sentido mais estilo militar, né? A ideia meio soa um pouco forte, a palavra disciplina. Mas disciplinar significa apenas ensinar, exatamente educar. Então, a ideia era apenas disciplinar crianças. E aí, com o tempo, essa doutrina, essa filosofia, que é a disciplina positiva, foi se espalhando, e hoje diversas áreas já usam a disciplina positiva. Como, por exemplo, a gente já vê a disciplina inicialmente, né, voltada a famílias. A gente ouve, então, ela agora nas escolas, foi o segundo nicho que a disciplina positiva passou a ocupar. Meu Deus, filha. O negócio parou aqui. Nas escolas, depois foi para a clínica, né? Porque a gente via muitos psicólogos interessados nessa área de trazer a disciplina positiva para a terapia de famílias e tudo mais. E aí depois ela foi para as empresas. Inclusive é um nicho recente. É um nicho recente a disciplina positiva nas empresas. Oh, meu anjinho. Oh, mamãe. Oh, chuva. Vai, deite lá. Ali. Vai lá. Deita ali junto com a galinha. Pronto. Sim, e hoje, inclusive, já tem algumas certificações. A Fernanda Lim, ela, inclusive, já está dando as certificações para casais e para empresas. São os dois novos nichos que a disciplina positiva passou a ocupar. Ou seja, resumindo, onde houver relacionamentos, a disciplina positiva pode se encaixar, né? Já que ela fala de uma questão de respeito, uma questão de empatia. Então, onde houver relacionamento, a disciplina positiva. Por isso, inclusive, que a minha abordagem terapêutica, né, na psicologia é a psicologia sistêmica, que trabalha justamente a ideia de que o indivíduo é construído a partir de seus relacionamentos, né, de suas relações, tanto consigo mesmo quanto com o outro. E aí a gente vai começar falando na escola, certo? Acho que a grande maioria que está aqui é mais envolvido com questões escolares. O seu é a criança, o meu é a gata. A criança aqui em casa. Não, ele é minha amiga toda hora. Agora de tarde o meu estava aqui comigo também. Apareceu junto com a Jane na reunião. Então, na escola, quando a gente traz os princípios da disciplina positiva, a gente percebe que ela se encaixa em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de ambiente, né?
Mas na escola, o que que se sobressai dos pressupostos e princípios da disciplina positiva? O respeito, obviamente, que deve permear qualquer uma das relações, a empatia, como a gente lida com crianças, com pessoas de diferentes idades, de diferentes faixas etárias, culturas, etnias, enfim, uma multiplicidade e diversidade de pessoas, a empatia acho que deve ser prioritária no ambiente escolar. A ideia de cooperação também, uma vez que educar também vem da ideia de cooperar, né? De trazer para fazer parte, de construir uma educação, de construir um sujeito apto para viver em sociedade. Então, a ideia de cooperação também ela é muito válida na disciplina positiva aplicada às escolas e meios institucionais relacionados à educação. O aprendizado e desenvolvimento, óbvio, que é o cerne de toda escola, de toda instituição educacional, então, ele está lá aplicado, e isso aqui, inclusive, eu vou discutir muito mais no curso de psicopedagogia, mas é mais voltado para quem é psicopedagogo, né? Que é como a disciplina positiva entende o aprendizado e o desenvolvimento humano, infantil e adolescente, né, principalmente. Eu fiz a inscrição, vou fazer. Eu vi, maravilhosa. E essa ideia também, essa segunda aqui, que a gente também vai trabalhar bastante, que é, na verdade, o foco principal, o que me angustiou a ponto de construir uma nova metodologia de psicopedagogia, que é a proposta da despatologização do ensino. Isso me incomodava muito. Tanto na prática como psicopedagoga, né, que eu via assim, eu não via fundamento muitas vezes na minha prática. Eu ia fazer a avaliação da criança da melhor forma que eu sabia até então, que eu conhecia, que via nos livros tão técnicos, né, os livros de psicopedagogia, muitos deles são muito técnicos, chegam a dar um beabá, né? Primeira sessão isso, segunda sessão aquilo, terceira... Gente, é oca. Eu tenho muita dificuldade na avaliação. Por isso que eu quis fazer o curso com você. Pois é, assim, eu comecei a não usar esses livros de técnicas, né? Então, no lugar que eu trabalho, somos muitas psicopedagogas. Então, todas elas seguiam Simaia Sampaio, por exemplo, né? Que é aquela listinha ali. E aí, eu nunca gostei dessa coisa rígida, sabe? Eu falo, gente, eu estudei, eu tenho o meu arcabouço para que eu não precise seguir uma coisa técnica. Eu sou especialista, também acho. Né? Então, eu trazia muito isso. Só que aí, muitas colegas minhas, assim, inicialmente, por inexperiência, mesmo eu na inexperiência, eu não usava, eu vou seguir. Gente, 10 sessões para você fazer uma avaliação, eu acho demais. 10. Né? Você fica ali, se você pensar que você está vendo a criança uma vez por semana, gente, 10 sessões, meu Deus, dá quanto tempo? 3 meses? A avaliação neuropsicológica é 10, de 8 a 10 sessões. Não, gente, é muito rígido, eu não gosto disso, né? Então, eu comecei a criar o meu próprio... Eu acho também, esse negócio da avaliação psicopedagógica 10, eu também acho demais. Eu tenho colegas bem rígidas que seguem as 10 sessões, e isso é um problema, porque quando chega na metade das sessões, o menino começa a faltar, e aí fica... Aí sempre joga a culpa na criança. Isso também me angustiava. A culpa é sempre da criança, da família, porque ele não vem, porque ela não falta, sabe? E, poxa, nunca pararam, nesse caso, né? Nunca parou para olhar para si, poxa, será que meu processo está... como é que fala? Está sendo específico para... tá atendendo a necessidade daquele educando, daquela família? Outra coisa também que eu via muito questão pedagógica, sabe? Poxa, às vezes a criança tem uma aversão à escola. Vai para o psicopedagogo, você vai trazer atividade de escola? Difícil. Então, eu abominava isso. E aí eu fui criando a minha própria, não minha metodologia, mas meu próprio escalonamento de avaliação. E dava muito certo, sabe? Fui muito elogiada no trabalho e tal. A minha amiga, que já foi pegando experiência, começou a entrar nessa onda também. Mas aí, depois disso, me veio uma angústia. Eu fazia avaliação, a gente discutia com a equipe multidisciplinar e vamos entregar para a família. Eu trabalho num ambiente que é uma cidade muito humilde. Trabalho com pessoas carentes, né? Eu trabalho no município. Então, eu chegava para o pai do menino, eu chegava, então, a gente fez avaliação, fiz isso, tentava usar, logicamente, a linguagem mais acessível possível, mas a criança tem dislexia. Aí o pai humilde, né, muitas vezes, o que é isso? Obviamente que eu explicava, né? Então, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem relacionada à escrita, seu filho vai ter dificuldade, ele entende. Eu explicava da melhor forma possível. Tá, beleza. E o pai podia até entender. Mas o que isso funcionava, sabe? Qual o resultado disso? Levava para a escola, o que a escola fazia? Melhora a avaliação. Deixa a avaliação mais simples, né? É o que acontece.
Ou então, a nota, ele tirou 5, a próxima para 6. A nota dele não pode ser menos, ele não pode reprovar. Essas coisas começavam a me incomodar. Então, eu vi que o diagnóstico para a rede de ensino é inútil, completamente inútil. Tanto é que quando eu li a Alicia, eu li há muito tempo, quando eu fiz a minha pós-graduação, estou relendo agora, e ela fala assim, o diagnóstico não é para o paciente, o diagnóstico é para o profissional. É apenas para a gente saber o que fazer, como intervir, né? Então, eu tenho esse diagnóstico que vai me dar os parâmetros de como eu vou intervir. Então, para que eu vou levar? Claro que é óbvio, né? É uma questão normativa, de tem que estar lá a hipótese diagnóstica e tal, mas muitas vezes o relatório traz isso e o encaminhamento, e às vezes, fazer com a criança estimular isso e isso. Uma coisa assim muito, muito quadrada, sabe? Então, não via fundamentos. Então, a disciplina positiva, ela também tem essa ideia de que não existem patologias. Existem apenas ruídos e processos ineficazes que ocorreram entre as relações. A criança que não vai bem na escola tem algum problema em casa, ou tem algum problema no processo pedagógico, ou tem algum problema orgânico, né? Então, em muitos casos, esse orgânico a gente nem consegue confirmar. Então, vamos passar que é um processo mais relacional. Mas, enfim, vamos seguir. Então, a ideia da disciplina positiva é essa, né? É a despatologização do ensino e a proposta também da psicopedagogia positiva. E aí, que ferramentas a gente pode usar na escola para valorizar e para trazer à tona todos esses princípios? Então, eu listei 9 ferramentas, gente. 9 algumas, tá? Que a gente pode usar de forma assertiva e são as mais interessantes. Não, mamãezinha, não. Quer botar? Deita aqui com a mamãe. Vem cá. Que a gente pode usar no ambiente escolar. A reunião de classe, que eu já comentei com vocês, ela tem o mesmo processo, a mesma sequência de ideias da reunião de família, certo? Aliás, eu vou passar aqui. Vou só listar e depois eu falo cada uma delas. Reunião de classe, a roda de escolhas, ou a roda da raiva, a gente já comentou. O quadro de rotinas, vamos falar melhor sobre ele. O cantinho da calma, a gente também já comentou, mas no ambiente escolar ele é sensacional. A pausa positiva, que pode ser usada pelas crianças e pelo professor. As consequências lógicas, a gente vai aprender melhor sobre elas hoje. A validação emocional também, que tem que estar presente em todas as situações, em todas as relações. Acordos pré-acordados, né? Ficou redundante, mas a ideia é essa. Porque a gente fala, a gente fez um acordo. Não foi um acordo, foi uma imposição. Você falou e eu simplesmente fui obrigado a concordar, que é muito o que acontece. Então, acordos pré-acordados. E, por último, foco em soluções, que sempre deve ser a consequência final, digamos assim, né? O objetivo final da disciplina positiva. Então, vamos à reunião de classe. Quer subir? Vem. Subir. Por que você desceu? Desceu. Vem, deita aqui com a mamãe. Vamos... Ai. Agora que eu tô vendo, só botei um fone. Deita aqui. Então, vamos lá. A reunião de classe, né? Como a reunião de família, a gente sempre começa... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vou tentar falar um pouco mais baixo. A gente sempre começa com a ideia do encorajamento, né? A ideia de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento por algum feito que a pessoa tenha feito durante aquela semana. Na reunião de classe, segue a mesma ideia. A gente vai juntar, é muito eficaz para Fundamental 1 e Educação Infantil. Inclusive, né? A gente teve uma reunião hoje, né? As associadas da PDA com a Jane Nelson, vocês viram, eu coloquei no grupo, quem está no grupo. E a Jane falou que a ferramenta preferida dela é a reunião de classe e reunião de família. Palavras dela hoje, em primeira mão, ela disse que se todas as famílias no mundo, ou a grande maioria das famílias do mundo, praticassem a reunião de classe e reunião de família, a gente conseguiria a paz mundial. Então, para vocês terem uma noção do quanto, palavras da Jane, né? Então, uma pessoa que possível de maior conhecimento, falou sobre a reunião de classe e a reunião de família. A reunião de classe, continuando, então, a gente sempre começa, cada um, não é obrigado que todos participem, né? Quando a gente tem uma turma pequena e as crianças são menores, é interessante que todos possam contribuir de alguma forma, né? Mas caso não queiram, tudo bem. É interessante também que todos sejam valorizados em algum momento. A gente tem que ficar atento a isso, né? Principalmente o professor, porque às vezes a gente percebe, faz uma reunião de classe uma semana, na outra semana
tal, normal, tudo certinho. E aí a gente não se dá conta que, às vezes, um aluno nunca foi reconhecido nas reuniões. Então, é muito interessante a gente perceber isso, anotar que todos foram valorizados de maneira recorrente, tá? Então, depois dos reconhecimentos, agradecimentos, segue as pautas. A pauta fica pregada, né? Como vocês sabem, na reunião de família, num ambiente disponível, acessível. Qualquer problema que ocorra durante o evento das aulas, o professor pode sugerir à criança que vá lá anotar no quadro, né? Professora, fulano todo dia pega meu lápis, eu não aguento mais, não sei o que ela abria, aquele probleminha. Meu bem, você não quer anotar? Que tal que a gente anotasse isso para discutir na reunião de classe? Muitas vezes, com o passar do tempo, eles já vão ficar tão habituados com essa reunião de classe que eles vão lá, por si só, colocar. Mas também tem que ter uma gestão por trás, porque às vezes eles vão querer, assim, quando é novidade, né? Eles vão querer colocar tudo. Qualquer coisinha vão colocar lá como pauta. Então, de início, a gente até deixa, né? Porque é uma forma de encorajamento. Mas, durante a reunião, a gente vai comentando, né, brevemente, digamos assim, se isso já foi resolvido. Isso aqui vocês já conseguiram resolver? Tudo bem. E aí, depois, nessa primeira reunião, você já vai ajustando aí que isso não precisa, que isso precisa, enfim, quando são menorzinhos. Quando são maiores, eles já têm esse discernimento mais bem elaborado. Depois feito isso, a gente vem... Oi? Oi, Leide. Desculpa. Não. A gente vai para as soluções. Então, cada um sugere uma solução para cada um desses problemas. Por isso que é bom a gente verificar se esse problema já foi solucionado. Às vezes, entre eles mesmos, né, durante o dia a dia, eles resolvem entre si. Ou eles mesmos percebem que não precisa realmente uma discussão sobre aquilo. Os que precisarem de discussão, de resolução de casos, aí são discutidos, eles são convidados a pensar em soluções. Cada um apresenta a sua solução. Adora cantar. Então, cada um apresenta, sugere uma solução. Não pode falar, tem que dormir, lembra? Fala baixinho. Maria. Aí, então, cada um ele é convocado, né, a pensar numa solução para determinado problema. Oi, mamãe. E aí, no final, se discute qual a solução mais interessante, né, que todo mundo vote numa solução que seja legal. E, como eu já falei, da mesma forma da reunião de família, oi, filha, a gente finda a reunião com algo divertido, né? Pode ser, por exemplo, antes do intervalo, faz um jogo antes, coloca um filme, um desenho que eles gostem, faz um jogo, enfim, né? Algo que seja divertido e que envolva toda a turma. Então, a ideia da reunião de classe, com algumas reuniões em seguida, ela é muito válida, muito válida. Vocês vão imaginar que os problemas que surgem, às vezes, eles não se prolongam, né? Eles já chegam, tipo, a primeira solução é colocar na pauta. Então, eles já param a discussão porque já colocaram na pauta. E aí, com o andar da carruagem, né, as coisas vão se acertando de modo bem natural. A roda de escolhas, eu peguei uma grandona aqui para mostrar para vocês. A roda de escolhas é interessante que o professor sugira e os alunos, né, elaborem junto uma roda de escolhas bem grandona para a turma. O que tem na roda de escolhas? Situações corriqueiras que ocorrem no dia a dia da sala de aula e soluções para esses problemas. Por exemplo, soluções que possam resolver esse possível problema. Digamos, né, uma coisa que acontece sempre em sala de aula, fulano pega o lápis de alguém. Aí, qual é a solução? Pedir desculpas, por exemplo, né, coloquem aqui, pedir desculpas, sei lá, pensar juntos em uma solução, são ferramentas da disciplina positiva, tá? Dar um tempo positivo para se acalmar, sei lá, jogar um jogo, tá vendo? Mudar de jogo, porque às vezes o jogo escolhido tá tendo briga, alguma coisa. Dividir a tarefa, né? Um faz uma hora, outro faz outra coisa. Pedir desculpas, como eu já falei aqui. Marchar, se caminhar para se acalmar. Reunião de família, que nem um exemplo de casa. Mas, enfim, são ferramentas, né, propostas que ajudem a solucionar os entraves do dia a dia na sala de aula. O quadro de rotinas, ele também é muito encorajador para a sala de aula, é o mais interessante de todos. Ele substitui o quadro de recompensas, que é proposto pela TCC,
né? Se eu não me engano, eu não sou da TCC, mas eu já ouvi falar que a TCC usa o quadro de recompensas, que você beneficia a criança, né? Ganha uma estrelinha, ganha um adesivo para cada tarefa que for realizada. Nesse, a gente não tem isso. A gente não vai parabenizar uma criança por uma tarefa que é dela todos os dias, que ela tem que fazer. Então, o que a gente faz? A rotina é o chefe, né? Como a gente já comentou. Então, coloca a rotina, coloca desenhos, né? Se a criança quiser fazer o desenho, sempre, gente, é produzido pela criança. Quando ela produz, quando ela se engaja no processo, fica tudo mais natural. Então, esse aqui é um exemplo que vende na internet, mas vocês percebem que é vazio, ó. Então, aqui pode ser a foto da criança fazendo aquela atividade. Vocês, por exemplo, na sala de aula, pode colocar cada criança fazendo uma coisa, por exemplo, escovando os dentes. Aí bota 2 crianças escovando os dentes da turma. Outro é hora de, sei lá, fazer a tarefa, bota eles fazendo a tarefinha. Hora do professor explicar, bota a imagem. Ou, né, quando é em casa, enfim, outra situação, a criança pode desenhar também. Enfim, o quadro de rotinas, ele deve ser seguido e ele é o chefe. Muitas vezes acontece um problema na sala de aula, a própria criança, né, o próprio aluno já vai dizer, mas agora a gente tem que fazer isso, é hora disso aqui, não é hora disso. Então, o próprio quadro de rotinas, a própria rotina da sala de aula é que vai comandar o processo de forma natural. Gente, podem interromper se tiver alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade, eu tô falando aqui desembestada. O Cantinho da Calma, também, esse aqui é um livro, não sei se alguma de vocês falou que já tinha comprado. Foi a Michelle, foi no grupo de estudos, desculpa. O Espaço Mágico que Acalma, é um livro infantil, produzido também pela Jane Nelson, em que eu não tenho esse livro, mas vou comprar. Porque eu não pensava em trabalhar como psicóloga, né? Então eu achava que eu não precisava, mas agora eu preciso. E esse menino, ele sente muita raiva várias vezes, e aí em algum momento, eu não lembro direito, a gente leu quando estava fazendo a certificação, ele decide fugir, né, digamos assim, ele entra numa caixa e decide ir para o espaço. E ele fica se imaginando no espaço e tal, e aí ele percebeu que todas as vezes que ele vai para essa caixa e se imagina no espaço, ele vai se acalmando. Então surge a proposta do Cantinho da Calma, que é um canto, né, um espaço, também no ambiente escolar ou em casa, mas no ambiente escolar ele é muito legal. Vocês podem, a escola constrói junto com os alunos um cantinho que seja realmente um espaço de alívio, de calma, né? Pode ter aquelas garrafas da calma, né, que tem um brilhinho, umas coisinhas que as crianças mexem e ficam calmas. Pode ter uma caixinha de música que toca um sonzinho mais calmo. Pode ter alguns livros de imagens que eles gostem. Enfim, dormiu no meu colo. Algumas imagens, algum livro que tem algumas imagens assim mais calmas, né, que tenham essa proposta de acalmar. E aí todas as vezes que alguma criança ficar estressada, ter algum episódio de raiva ou qualquer coisa semelhante, a criança é convidada, como eu já falei para vocês, a ir para o cantinho da calma. Ela não é mandada, porque se ela for mandada é uma punição, certo? A criança está com raiva, você valida aquele sentimento, reconhece primeiro, né? Meu amor, eu tô notando, eu tô percebendo que você tá um pouco chateado, você tá com muita raiva, você tá sentindo calor no rosto, nomeia os processos que acontecem, né, quando as crianças são menores, obviamente, e pergunta, você quer ir se acalmar um pouquinho ali no cantinho que a gente fez? Lembra que tem aquele material que você gosta, pra você se acalmar? Você quer ir lá um pouquinho? Se a criança disser que não quer, a gente respeita, certo? Nunca, ou você pode dizer, eu posso ir com você, você quer que a professora vá com você? Você quer que a tia vá com você? E aí, medir esse processo todo. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Não tem, então? Ok. A pausa positiva também, que vocês já sabem, ela é muito interessante porque ela é proposta tanto para professores quanto para os alunos, certo? A pausa positiva, ela é a ação do cantinho da calma. Então, a criança vai para o cantinho da calma para ter a pausa positiva. O professor, a mesma coisa. Na verdade, o professor ele é o exemplo para o aluno. Então, muitas vezes o professor se estressa, a criança tem que saber que o professor está chateado, né? Porque isso é um processo de reconhecimento também, de empatia e de reconhecimento de emoções. Então, o professor fala, a professora hoje está muito chateada, porque, enfim, a professora planejou isso e não deu certo, vocês estão um pouco agitados, então a professora vai para o cantinho da calma, tá bom? E a professora vai lá, eles vão reconhecer e vão acabar se acalmando e respeitando o processo do professor. Tem uma situação, inclusive, que ela cita no livro, do professor que entrou na sala de aula e estava aquele, né,
aquele pandemônio lá, os meninos quebrando tudo, se acabando na sala de aula, a professora chegou, sentou, percebeu que não seria ouvida, simplesmente sentou, abriu o livro e começou a ler. Ficou lá paradinho, balançando o pezinho, lendo o livro. Quando eles começaram a se acalmar, ou ela falou para um deles, que estava prestando atenção nela, eu não sei, ela falou assim, eu estou aqui para trabalhar junto com vocês, alguma coisa assim. E eu estou vendo que vocês não estão prontos para ter esse momento comigo. Quando vocês estiverem, eu estou aqui para vocês. E aí sentou para ler o livro dela, plena e linda. Eu já fiz isso. Antes de conhecer a disciplina positiva, eu fazia muito isso, porque esse negócio de controle de turma, eu nunca tive muito isso. Eu sempre fui de ter o controle, né? Eu não gosto dessa palavra, o controle da minha turma por respeito e por gostarem de mim. Então, muitas vezes os meninos gostavam muito de mim, gostavam muito da minha aula, então eles, né, se acalmavam para me ouvir. Eu nunca tive muito problema com relação a isso. Quando eu fazia exatamente isso. Eu parava e falei, eu não vou gritar com vocês, porque eu odiava brigar. Eu brigava com os alunos, né, antes de conhecer a disciplina positiva, eu brigava segurando choro, para vocês terem noção. Então, eu não podia passar essa emoção para eles, né, essa sensação para eles. Dar uma ideia de insegurança, né, como se eles tivessem me ganhado, como dizem. Aí eu sentava, eu falava, gente, eu tô aqui esperando vocês, certo? E falava assim mesmo. Quando eu li no livro, eu me identifiquei muito. Falei, quando vocês quiserem assistir minha aula, a Pro tá aqui, viu? Aí sentava. Aí sempre tem aqueles, né? Cala a boca! Vai sentar que a Pro quer falar! E aquela... Aí você dá uns 5 minutinhos, eles ficam naquele silênciozinho. Aí você, muito obrigada, agora eu posso continuar. Vamos lá e vamos. Funciona muito bem. Eu, claro, sou professora de Fundamental 2, né? Eu não tenho uma experiência com Fundamental 1 nem Educação Infantil. Mas acredito que não deve ser muito diferente, não. Se quiser compartilhar alguma coisa. A consequência lógica, ela é muito interessante porque ela parece-se muito com uma punição, com um castigo. Como é que a gente vai perceber que não é um castigo? Quando essa consequência, né, esse resultado dessa consequência for algo pré-acordado. Então, existem regras na sala de aula, limites que foram pré-acordados com os estudantes. Por exemplo, os estudantes que forem pegos com o celular, eles chegaram nesse acordo. Vão, sei lá, ficar 10 dias sem poder levar o celular para a escola. Ou vão ter um ponto a menos. Eles que vão decidir essa consequência, certo? Feito isso, é só deixar a consequência trabalhar. Você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa punir, não precisa fazer nada. Deixa eles. Aí, se algo acontecer, por exemplo, então, a consequência não era essa, então a gente arca com as consequências agora. E cumpre o que foi dito, sempre. Uma situação também muito interessante que falaram no livro foi um relato de um pai de uma reunião de pais, num dos livros também. Ele comentou que, quando era criança, ele tinha pescado na prova. E isso nem precisa de uma questão de consequência lógica, né? Não precisa nada muito pré-acordado, né? Toda criança sabe que se pescou na prova e foi pego pescando, ele perde a prova. Óbvio. Então, ele sabia que essa era a consequência. E aí ele pescou e foi pego. Então, o que ele foi? Tirou a pontuação dele. Até então, ele sabia que essa seria a consequência. E ele respeitou, porque ele sabia que seria isso. Só que, além disso, a coordenação, como normalmente acontece, chamou os pais, ele foi levado à coordenação, foi humilhado, foi colocado de castigo e tal. E aí, o que essa criança, na época, pensou? Ele é adulto, né? Ele contando, eu me lembro que, na época, eu achei muito injusto, porque eu já tinha sofrido a sanção, que era perder na prova. Além disso, eu fui humilhado, eu senti que meus pais não me amavam, porque só queriam saber da nota, porque eu não tinha estudado, e eu fiquei de castigo, isso e isso. Então, eu senti que eu não era reconhecido, que eu não existia, que o que existia era o meu fruto de notas. Então, o que eu ia fazer? Na próxima vez eu faria de novo e não seria pego. Entendeu? Já que ele entendeu que para os pais, por exemplo, e para a coordenação valia mais a nota. Então, ele falou, da próxima vez eu vou tentar e não ser pego. Então, se a gente deixar simplesmente a consequência acontecer, ele já tirou a nota, já perdeu a pontuação, então não precisa fazer mais nada, ele já teve a consequência dele, né? Então, a próxima vez, com certeza, ele não faria isso. Entenderam a ideia das consequências lógicas? A criança, ela sabe o que vai acontecer. Não há uma humilhação, não há uma punição perante a isso.
A alfabetização emocional é muito válido para os pequenos. Deixa eu tirar ela aqui. Amor? Rapidinho, gente. Pronto. Então, isso aqui é muito válido para trabalhar com as crianças pequenas, né? Ensinar as emoções. Hã? Que remédio? Não tem, estava vencido. Então, vamos lá. As crianças pequenas, elas precisam passar por esse processo de alfabetização emocional. E a gente tem que garantir, né, o que for ou não ensinado em sala de aula, em casa, no caso, né, as famílias. Então, é muito interessante que a criança saiba que ela pode expressar os seus sentimentos e qual é esse sentimento que ela está expressando. É muito comum, às vezes, a criança chorar e dizer, para de chorar, não precisa chorar. A ideia é primeiro entender por que ela está chorando, né? Caso realmente seja algo que não precise chorar, se explica para a criança, né, a situação, por que aquilo está acontecendo, e aí vai mediando, ó, você não precisa chorar por causa disso, é assim, é assado, tal, que por mais que a gente diga, a gente não pode dizer para a criança não pode chorar, a gente acaba, né, por força do hábito falando. Então, o que eu proponho é que ao menos a gente pense um pouco antes de dizer não chore, o porquê que a criança está chorando, né? E investigar aquilo antes. Se ela estiver chorando muito, porque às vezes é aquele chorinho mais de dengo, né? Então, dá para a gente mandar um para de chorar. Claro que não com esse autoritarismo, né? Num sentido mais gentil. Mas se for um choro realmente, um choro verdadeiro, jamais diga pare de chorar. Porque a criança, se ela está chorando realmente, de verdade, tem algo que está angustiando ela. E por mais o bobo que a gente ache, é bobo para a gente, não é bobo para ela. Então, a ideia é a validação do sentimento, né? Mostrar, como eu já falei, mostrar o que a criança está sentindo, mostrar como é que ela reconhece aquilo no corpo dela. Como eu falei, a raiva, às vezes a gente reconhece porque o rosto fica quente, você tem vontade de bater, de esmurrar alguém. É muito interessante, inclusive, lembrar disso. Ter um João Bobo, por exemplo, no cantinho da calma, né? Porque tem crianças que precisam extravasar o corpo. Então, para ela bater no João Bobo, ou rasgar papel também, algo que ela possa, né? Como é que eu falo? Botar para fora esse sentimento negativo. E aí eu achei nos momentos em que a gente está, quem trabalha com criança pequena, quando eu estava passando os desenhos aí para minha filha, esse me chamou a atenção, que é o bebê tubarão. Deixa eu ligar a luz rapidinho aqui, gente, que fica estranho, né? Essa luz. Melhor. Então, aí esse aqui é muito legal porque, tipo aquele, se você está feliz, bata a palma. E aí ele faz uma mistura de sentimentos, né? Espero que vocês consigam ouvir. Vamos lá. Feliz, feliz, triste, triste, bravo, bravo, se você está feliz, já pode rir. Se você está triste, vai chorar. Se está bravo, respire fundo. Se está surpreso, pode pular. Puxa vida! Vai voltar, fome. Se tem medo, os olhos vai cobrir. Ah, não! Se está envergonhado, se disfarce.
Se está com sono, pode bocejar. Pequenininho, né, gente? Mas é interessante quando a gente for trabalhar emoções, né? Vocês já devem saber, obviamente, quem trabalha em escola, a BNCC tem essa proposta de alfabetização emocional. Então, vai ganhar muita força por aí esses próximos anos que as coisas se arrumarem, né? Que eu acho que o BNCC nem está sendo falado tanto por causa dessa pandemia. Mas, com a volta, eu tenho certeza que muitas escolas vão procurar psicólogos, educadores parentais, inclusive, para ministrar oficinas e coisas semelhantes com relação à educação emocional, porque a escola não está preparada para trabalhar. A escola que eu conheço, né, a maioria das escolas que eu conheço não está preparada para trabalhar com questões emocionais, que eu vejo. Então, vamos para o próximo. Deixa eu puxar aqui. E aí, o foco em soluções. O foco em soluções é o objetivo final, como eu falei, da disciplina positiva. Então, ele vai estar presente em todos os nichos, né, todos os ambientes. E aí, a ideia é convidar a criança e o adolescente, né, quando a gente fala de Fundamental 2, a reunião de classe funciona também muito bem para ensino Fundamental 2. Então, vamos convidar a criança e o adolescente a pensar em soluções. E é interessante como as crianças, elas são boas nisso. A gente sempre lê isso nos livros e a gente percebe isso, inclusive, em sala de aula, o quanto eles são bons em soluções, porque eles são muito criativos, né? Crianças são naturalmente boas em imaginação. Então, por serem boas em imaginação, eles têm muitas ideias também para soluções. Claro, algumas são meio inviáveis, né? Como é natural, muitas vezes, da idade, mas se a gente ajustar um pouquinho dali, um contribui de um lado, outro contribui do outro, as soluções que eles propõem geralmente são muito eficazes. E vamos pensar também que essas soluções, elas devem incluir esses 4 itens, assim como as consequências lógicas, certo? Ela traz esses pontos aqui para que a gente pense na consequência lógica. Em algumas situações, bem lembrado, quase esqueci de falar isso. Em algumas situações em que houve um mau comportamento, digamos assim, e esse mau comportamento não existia um pré-acordo, não existia algo que foi definido antes, pode ser definido, contanto que se cumpram esses pré-requisitos aqui, que seja uma solução, né, uma consequência respeitosa, né? Então você tem que respeitar a criança, não deve envolver humilhação nem punição, tem que ser respeitosa, tem que estar relacionada com a situação. Então, não adianta, por exemplo, naquele caso, né, que a gente discutiu, que a menina praticou bullying no ônibus e foi para a escola sozinha. Isso não sanou a relação, algumas colegas comentaram isso. Isso não sanou porque não foi relacionado ao bullying. Foi relacionado ao fato dela ter sido expulsa do ônibus. Então, pode ser que ela não cometa mais o bullying dentro do ônibus, mas continue cometendo fora do ônibus. Porque a consequência não foi relacionada ao bullying. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Pode fazer, amor. O que você fala como punição? Quando você fala punição? Quando a gente fala punição, é algo que a criança se sente desrespeitada e não se sente amada. Então, não há uma conexão antes, não há uma sensação de igual. Para ser simples e prático. Você faria como adulto? Simples. A gente traz muito isso. Você faz algo com uma criança, põe a criança de castigo, você coloca um adulto de castigo? Ninguém faz isso. Então, a ideia é sempre trazer. Você faria com um amigo, você faria com o seu marido, você faria com a sua melhor amiga. Se você não faria, então não vale também fazer com a criança. Tem que ser relacionado, como eu falei, tem que ser razoável. Não adianta a gente colocar também uma consequência que seja estapafúrdia, né? Algo muito grave. Como também algumas colegas comentaram sobre aquele caso que a gente falou da menina que foi andando para a escola, né? Alguns comentaram, se o caminho foi muito longo, realmente não foi uma consequência razoável. Então, a gente tem que pensar também, ver se isso é algo razoável. E tem que ser útil. A criança tem que aprender com isso. Não adianta você, sei lá, por exemplo, a criança quebrou o prato. Qual é a consequência dela? Ela vai consertar o prato. Tá, ela vai corrigir o prato. O que isso foi útil? Nada. Né? Exatamente. O que a gente propõe, por exemplo, a criança quebrou o prato, não tinha nada em um acordo antes. Então, uma solução respeitosa, relacionada, razoável e útil é que a criança use o seu dinheiro, a sua economia, né, da mesada, um exemplo, né, Jorge? Quem vai cobrar um prato de uma criança, mas sim, a situação é válida. E que ela pague esse prato.
Isso tem que ser conversado de forma respeitosa, firme e gentil com a criança, para que ela entenda que realmente aquilo é justo para aquela situação. Ela tem que sentir que aquilo é justo. Então, tem que ser útil. A criança tem que aprender com essa consequência lógica. E as soluções também seguem a mesma proposta, né? A solução, a consequência lógica, querendo ou não, às vezes, ela é um tipo de solução. Tem que ser respeitosa, relacionada, razoável e útil. São os 3 R's e um U. No livro ela comenta assim. E aí a gente sempre vai ouvir aqueles pais que chegam na escola. A gente está na parte da escola, tá? Que falam, nada funciona com meus filhos. E são frases que a gente ouve, e eu realmente ouvi como professora, né? Lá na coordenação, a gente às vezes ouve a conversa com os pais, com a coordenação, ou os pais falam na nossa presença, inclusive. Nada funciona com meus filhos. Eu já fiz de tudo. Ele tem tudo e não dá valor. Essas são as crenças equivocadas dos pais, né? A gente sabe que os pais também podem ter crenças equivocadas, isso não é relacionado diretamente à ideia da disciplina positiva. Mas é uma crença de que nada funciona por quê? Os pais não param para refletir. Por que nada funciona? Porque eu estou fazendo tudo errado. É a relação, né? Nada funciona porque tudo está dando errado. Eu estou fazendo tudo errado. Eu já fiz de tudo. Esse tudo, às vezes, também é o extremo. Ou seja, você já fez tudo. Ele tem tudo. Então, esse tudo também deve ser repensado. Então, são crenças que a gente tem que convidar os pais a refletirem um pouco mais sobre o que eles estão fazendo. Às vezes, ele tem tudo e não dá valor, são os pais permissivos que falam essa frase. Então, se a gente está num ambiente escolar e ouve esse ele tem tudo e não dá valor, são pais permissivos. Esses outros dois, nada funciona como esse nada funciona é muito comum também de pais negligentes. E esse eu já fiz de tudo, pais geralmente autoritários, né? Eles falam, eu já fiz de tudo, mas eu vou fazer mais. Então, que já botou de castigo, já tirou o celular, já fez todo tipo de punição, então ele já fez de tudo. Nada funciona com meus filhos, aquele que já desistiu. Já fiz e não aconteceu nada, então não vou fazer mais nada. São geralmente os negligentes. E ele tem tudo e não dá valor, são os permissivos. Então, é muito comum a gente identificar na fala dos pais, quando a gente está tendo uma reunião ou alguma conversa com os pais no ambiente escolar, e aí essas frases já vão nos ajudar a entender qual é o estilo parental, e aí a gente já ir direcionando, né, o que a gente sugere para os pais. Isso é interessante a gente perceber também quando for fazer orientação parental, atendimento clínico de orientação parental. Essas frases também ajudam muito a entender qual o estilo parental, e aí já ir entendendo o que é que eu tenho que ajudar essa família, quais são as ferramentas que eles podem ter, né, que eles podem aplicar no dia a dia. E aí agora eu convido vocês a pensarem um pouco sobre essa ideia de punição. Todo mundo aqui, provavelmente, né, já sofreu alguma punição na infância ou na adolescência. Então, eu quero que vocês pensem em algum momento em que vocês sofreram alguma punição, que vocês foram castigados, que vocês ficaram de castigo, que vocês apanharam, que vocês foram impedidos de ir para algum lugar ou de fazer alguma coisa. Pensem nesse momento e tentem lembrar o que vocês sentiram e o que vocês decidiram sobre isso com relação a vocês mesmos e aos outros. Vou falar melhor. Pensem nessa punição que vocês levaram quando eram crianças ou adolescentes e pensem o que eu senti sobre mim e sobre os outros. O que eu senti? Qual foi o sentimento que você teve em relação a você e em relação aos outros? E o que você decidiu sobre essa punição? Convido quem quiser contribuir. Tentem lembrar. Algum momento. Posso falar, meninas? Pode, deve. Então, vamos lá. Primeiro que eu não consigo recordar de uma infância punitiva. O que eles dizem, né? E eu acho que sim, que eu sempre fui muito boazinha, que eu não era menina de dar trabalho, sabe? Só que tem uma questão, né? Aí você fala da adolescência. Aí chegou na adolescência, eu sou uma filha que nasci da menopausa. Meus irmãos estavam todos grandes, né? Adolescentes, e eu cheguei.
Eu fui o susto da menopausa. Então, eu fui super... minha mãe e meu pai me colocaram dentro de um pote de vidro e me guardaram para eles. Uhum. E aí, chegou na adolescência, eu tive a minha primeira depressão, porque eles me aprisionavam. E quem contou a eles isso foi a minha psicóloga. Olha. Que teve que contar a eles, dar um livro para eles do Rubem Alves, que era a menina e o pássaro da gaiola dourada, né? Tem a história. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu não consigo ver nenhum dos dois me punindo esses castigos, qualquer coisa parecida, ou eu entrando em atrito demais. Eu acho que para eu não entrar em atrito, eu entrei foi em depressão. Que horror. Com 16 anos. E foi por causa disso, porque eles não deixavam eu nem triscar do lado de fora. Era isso. Já tem isso, né? A adolescente tem que aprontar, gente. É natural, mas eu não aprontei. No entanto, que com 23 anos eu já estava casada. Casada. Não nada mesmo. Emendando isso aí, né? Eu acho que a minha criação também foi do mesmo jeito, só que não presa. Eu também não lembro de punição. Eu também se eu não me lembro, acho que com 20 anos, 21, eu fui para a Holanda viver lá, fiquei 12 anos. Então, é difícil você lembrar, né, disso. É o contrário, eu fui portas abertas, sabe? E nunca fiz nada de errado, eu sempre era boazinha também. Que legal. Tem os anjinhos aqui, Leide também? Não, é que eu não estou podendo falar, mas eu não tenho um anjinho, não. Entendi. Amei. Entendi. Tranquilo. Deixa eu ver alguma experiência minha. Gente, eu não me lembro muitos motivos, mas eu sei que meu pai me colocava muito de castigo. Eu lembro que ele falava, vá pro seu quarto. Quer entrar? Não. Ele falava muito, vá pro seu quarto. Fique lá por tantos momentos. Fique lá por tantas horas. E o engraçado, né? Eu não me lembro o motivo de eu ir para esses castigos. Eu também não. Né? Ou seja, o que eu pensava? Eu lembro que eu sempre senti isso, porque sempre meu pai que me botava de castigo. E aí eu lembro que eu não ficava arrasada porque eu já estava acostumada com aquilo. Eu achava que meu pai não me amava. Então ele sempre me botava de castigo, então eu tenho. E meu pai falava muito assim: você tem que ser a melhor, você tem que ser a melhor. Então sempre que ele me colocava de castigo, eu pensava: eu não sou a melhor, eu não sou tão boa. Então eu ficava sempre: meu pai só vai me amar. Acho que, né, claro que hoje eu tenho isso mais claro na minha mente. Meu pai só vai me amar quando eu for a melhor. Só vai me amar quando eu for a melhor. E aí eu lutava para atingir isso, para mostrar para meu pai, sabe? Lutava para ser boa e mostrar para ele. Uma vez eu tirei um 9,5, fiquei encantada. Ai, meu pai vai me amar agora. Pai, tirei 9,5. Meu pai, por que não tirou 10? E eu, meu Deus, meu mundo caiu. Eu tenho que me esforçar mais. Não faz mais que obrigação. Isso, ele queria muito isso. Exatamente isso que ele falava. Só faz estudar. Exato. Enfim, o final é que não é muito, muito legal, né? Hoje eu não... Na verdade, eu acho que o motivo em si some, né? Isso. É isso que a gente tem que pensar também. Se a gente pensa nisso, é o que as crianças também pensam. Então, às vezes, você bota de criança de castigo, porque você quer que ela se comporte melhor, por alguma situação que ela fez. Vai de castigo, porque você tem que pensar no que você fez. Ela vai pensar, ela vai lembrar. Muitas vezes o que eu fazia era ir, como eu ficava de castigo no meu quarto, né? No meu quarto tinha meus brinquedos, eu ia brincar. Às vezes eu pensava, que raiva, não sei o que lá, vou brincar. E eu esqueci. Eu ficava pensando, eu não posso fazer isso, porque isso eu fiz errado, porque eu não pensava nessas coisas, né? Criança não pensa nisso. Ou eu ficava com raiva, eu achava injusto. Eu lembro que, agora, quando minha mãe brigava comigo, aí o meu mundo ficava projetando, né? O que você ia aprontar. Isso, o que na próxima eu ia fazer. Quando minha mãe brigava comigo, aí eu ficava mais arrasada, porque minha mãe ela tinha uma proposta mais democrática, né, de educação. Então, quando minha mãe brigava, eu ficava arrasada. Eu ficava péssima, assim. Minha mãe ela explicava para você o motivo disso? Que eu me lembre, pronto, para vocês terem noção, os únicos motivos que eu me lembro de minha mãe brigar comigo é porque eu brigava com meu irmão, só. E olha o resultado disso, né? Tem um capítulo, eu comentei isso, acho que foi no grupo de estudos. Tem um capítulo do livro, Disciplina Positiva Amarela, que fala sobre a diferença de idades. Entre irmãos. Não necessariamente sobre briga, sobre diferença de idades. O livro, inclusive, peca nisso, não fala muito sobre como a gente agir com relação à briga entre irmãos.
A única coisa que eu comento que eu acho que o mais válido é que você não deve tomar partido. Independente de quem seja o certo ou errado, a mãe, o pai, o educador não pode tomar partido. E minha mãe fazia muito isso, porque eu era mais velha, né? E meu irmão sempre saía de coitadinho, porque ele vinha correndo e contava. Mãe, Tayana me bateu. Mãe, Tayana fez isso. E eu não, eu achava que a gente brigou, tinha que ficar entre a gente, não tinha que nada que contar para minha mãe e para meu pai. E ele ia logo contar. Então minha mãe brigava comigo, porque eu era mais velha, porque eu tinha que dar exemplo, não sei o que lá, não sei o que lá. Então todas as vezes que minha mãe brigava comigo, era por causa do meu irmão. Eu cresci até hoje eu perturbo ela e digo que ela prefere ele. Não, porque tudo é para neto, você só quer saber de neto. Ah, porque se neto pedir, porque se neto falar, e ela fala, ah, que ciúme bobo. E aí, depois que eu conheci a disciplina positiva, eu fui entender. Aí eu expliquei para ela, ela falou, aí fazia uns caras assim. Mas eu falei, tá vendo, mãe, a gente não pode tomar partido, a gente não pode, os filhos são iguais, resolvam entre si. Eu sei que vocês vão encontrar a melhor forma para resolver essa situação. Sempre que você vai tomar um partido, querendo ou não, você acaba decidindo, independente de que esteja certo ou errado, quem é o vilão e quem é o mocinho. Com o passar do tempo, eles vão realmente assumir essas posturas de quem é o vilão, que é o que apronta, e quem é o mocinho, que é sempre a vítima. Então, acaba distorcendo um pouco a situação e vai culminar com o que acontece comigo hoje, né? De eu achar que meu irmão é o preferido, que minha irmã sempre faz o melhor para ele. E hoje eu já entendo, né? Claro, eu sou adulta, que realmente, às vezes, nós pais, a gente entende mais isso, que tem filhos que precisam mais da nossa atenção do que outros, né? Hoje eu já sei que meu irmão precisa um pouco mais da atenção da minha mãe do que eu. Sempre fui muito independente. Muito Agora já posso falar. Vai. Então, aproveitar correndo, enquanto só tem a gata aqui ouvindo eu. Vai. Então, eu sempre fui muito danada, muito, mas meu pai tinha uma postura muito de autoridade, isso até hoje. Uhum. Então, eu tinha muito medo de decepcioná-lo. Isso eu carreguei até agora, até hoje eu carrego esse negócio, tanto que eu passei por um processo no meu trabalho, que eu era bancária, e eu tive que pegar uns atestados, tive problema de acidente de trabalho, e aconteceu que, para mim, assim, foi a maior dor do mundo fazer isso, porque meu pai nunca admitiu isso. Entendeu? Para ele trabalhar é primeiro lugar, não interessa o que aconteça. Não interessa. Trabalhar é primeiro lugar. Tanto que eu comecei a trabalhar com 17 anos e nunca saí mais do emprego. Fiquei 20 anos, consegui sair agora, por causa desse acidente de trabalho, para poder fazer o que eu queria. Olha, e aí passei 20 anos trabalhando duro, fio a fio, sofrendo, mas passei 20 anos. É por isso que eu gosto muito da... Desculpa, Leide, continue. Ô, Leide, mas isso tudo para agradar seu pai? E, assim, na verdade, vai indo, vai virando uma consequência, né? Eu comecei a trabalhar porque, como eu era muito danada, inconscientemente era para ter orgulho. Mostrar para ele que eu era capaz, entendeu? Eu era muito danada, eu comecei eu namorava muito, eu saía muito, e eu não gostava que ficava me segurando. Então, eu comecei a trabalhar, ter meu dinheiro, ninguém me segurou mais. Fazia faculdade, trabalhava, tinha meu dinheiro, eu não parava em casa. Só que eu tinha muito medo de engravidar, de alguma coisa, então eu sempre fazia as coisas assim, dentro de um limite que eu achava seguro, entendeu? E aí foi. E aí depois não consegui. E não é que foi para agradar ele, na verdade eu tinha medo de decepcionar. Quando eu peguei meu primeiro atestado no banco, nossa, para mim contar para ele foi assim, coisa de louco. O meu caso foi esse. Eu descobri na terapia que eu estudava tanto para buscar essa validação do meu pai. Meu pai mandava que eu tinha que ser a melhor, né? Quando eu fiz biologia, ele não queria, lógico. Ele queria que eu fizesse direito, medicina, normal. Mas se for para você ser bióloga, seja a melhor. Porque biólogo tem um monte no mundo aí. Você tem que ser a melhor. E eu lembro que eu não lutava tanto para ser a melhor, mas ao mesmo tempo eu queria muito para mostrar para meu pai. Ele me cobrava muito de estudar, sempre, desde pequena. Meu irmão era para jogar bola, não tinha isso, né? Meu irmão, porque o sonho dele era que meu irmão jogasse bola, se eu fosse jogador de futebol. Então, meu irmão ganhava ele porque, papai, fiz 4 gols hoje. Meu moleque. Tayana, quanto é tanto vezes tanto? Eu era péssima em matemática, ele ia bem na ferida, né? E eu errava, e aí ele me chamava de burro e era aquele caos. Então, hoje, meu vício por estudo, eu não consigo parar de estudar, gente. Eu não consigo. Eu também Imagina a Tayana querendo jogar bola, né? Horrível. Não, mas ele só me cobrava estudo. E até hoje eu não consigo parar de estudar.
Eu terminei a graduação. Eu acho que é isso. Essa ideia da gente busca, querendo ou não, ficou na gente, né? Hoje, conscientemente, eu não tô nem aí mais se eu quero dar orgulho ao meu pai ou não. Tanto é que quando eu me formei, eu nem comentei com ele que eu me formei. Mas fica na gente, né? Esse ruído fica, essa dor, sei lá, fica. E aí eu fico querendo conquistar esse orgulho dele que eu não conquistei, assim, inconscientemente, né? E aí não paro, gente. Ele projetou em mim, assim, de uma certa forma, que eu era a filha certinha. Isso, ainda tem isso. Eu não podia decepcionar. Meu irmão dava uns trabalhos, umas coisas, e eu não. Eu era responsável, eu trabalhava, eu tinha meu próprio dinheiro logo cedo. Tipo assim, eu me virava, não dependia dele para nada, entendeu? E esses rótulos que os pais dão pra gente, mesmo sendo positivos, nos cobram tanto, né? Não, traz um peso que a gente tem que cumprir esses adjetivos que eles nos colocam, a gente sente essa carga, né? Às vezes, mesmo que não seja tão consciente, mas a gente tenta cumprir isso. Por isso que eu não gosto de qualquer tipo de rótulo, eu evito muito fazer isso. Quando o povo fica falando, com a analista, você é muito inteligente. Eu falei, não, ela não é inteligente não, por falar, gente, essa menina é assim. Eu falei, gente, ela não é. Ela é uma criança normal, como qualquer outra criança. Mas ela é muito esperta. Eu falei, normal, se você pegar a vizinha daqui, já fez coisa que a analista não fez ainda. Então, né, deve ter essas coisas. Então, eu não gosto de rótulo nenhum. Porque eu sei o quanto me doeu até hoje. Eu já terminei a psicologia, já estou buscando outra coisa. Hoje, eu falo, gente, preciso parar. Eu não consigo. Hoje eu fiz 5 reuniões de pais, né? Então, eu tô um caco. Nossa. E o que eu mais ouvi hoje foi, meu filho é muito esperto, meu filho é muito inteligente. Né? A apresentação dos pais, né? Em relação aos filhos é muito interessante, né? Acho que a sensação que eles têm de quanto mais falar, mais isso vai ser verdade, né? Ô Fabiola, e eu não sei se você percebe isso, mas normalmente quem fala isso são os pais dos alunos do problema, vamos dizer assim, aqueles alunos... entendeu? Eu conheço um casal que tem um menino estudo na sala do meu filho, e a gente sempre percebeu que ele tinha... Assim, não é rotulando, mas você conseguia perceber que ele era uma criança diferente, ele tem uns estereotipos, etc e tal. A escola chegou a perceber, isso já no segundo ano, mas beleza, perceberam, chamaram o pai, chamaram a mãe para conversar, e o pai é aquele militarzão que não aceita nada. Sabe o que o pai falou? O que o pai falou? A coitada da mãe fiquei com tanta dó, na frente da coordenadora e tal. Falou assim, o problema do fulano é que vocês são muito mole com ele. Ele é igual um cavalo, vocês têm que tratar ele em rédea curta. Se você não trazer ele aqui em rédea curta, ele vai montar em vocês. Você acredita nisso? Gente do céu, que dor. Não, eu não sabia. Cara, nossa, é decepcionante até de ouvir. É uma exposição enorme, né? Quando a mãe, sabe, a coitada veio me falar, veio me pedir uma psicóloga, porque a escola exigia um teste psicológico. Depois ela veio me falar que não deu nada. Não sei também se é verdade ou não. Eu acho que não é, pela característica da criança. Mas assim, morreu, né, Rosso? Se ela quisesse falar, ela ia vir falar. Mas, nossa, eu fiquei assim, porque eu sentia a angústia daquela mãe. Do filho não ter nada, porque o pai não vai aceitar nunca. Ele não vai aceitar. Ele acha que o menino é normal. E até hoje, ele dá muito trabalho na sala, assim. Mal dá para assistir aula, sabe? Ele atrapalha muito, sabe? Agora, uma coisa interessante, eu vivo batendo nessa tecla. Os alunos que são os terríveis, né? Os pestinhas, pode ter certeza, eles são os mais criativos, os mais inteligentes, os que melhor... Você passa um trabalho, né? Aqui a gente fala trabalho, não sei como vocês chamam em outros estados, mas aquelas produções, né? Principalmente quando envolve arte, eles arrasam, geralmente, né? Eles saem muito bem, porque a criatividade dos pestinhas é muito boa. E é aqueles que a gente vai lembrar o nome. A vida toda. Sim. Os outros que são medianos, que são... você esquece, você passa, né? Esses não, esses gravam. Exatamente. Eu sempre... Fala, Leide. Teve um outro casal também que tinha um filho e ele era... Só que ele era mais agressivo. Ele era mais assim... Ele era mais bruto. O menino era grandão, brutão, sabe?
E na escola ele atrapalhava muito a aula e tal, quando chamava os pais, avós, pais, quem cuidava do menino. A primeira coisa que eles falavam era, mas ele é muito inteligente. Mas ele é muito inteligente. Como se a gente estivesse dizendo que não são, né? Ele queria justificar que ele fazia aquilo porque ele era muito inteligente. A gente vai falar no curso de psicopedagogia que muitas vezes essa situação é um baixo desenvolvimento do controle inibitório. Às vezes a criança tem muitas outras habilidades, ela é inteligente, ela é esperta, ela sabe lidar bem com as situações, boa flexibilidade cognitiva e tal, mas ela não tem um bom controle inibitório. E aí ela acaba sendo vista como o pestinha, né? O que se comporta mal. Mas simplesmente ela tem que desenvolver esse controle inibitório, que é o que falta. Muito interessante. Estaremos todas lá no de psicopedagogia? Eu vou estar. Eu também. Então, beleza. Vai, vamos embora. Temos 7 inscritos até hoje. São 15 vagas. Vamos ver quantas seremos. E essa primeira turma vai ser muito especial, viu, gente? Porque é a primeira turma da psicopedagogia positiva. Então, é um módulo novo, uma metodologia nova, uma proposta nova. Então, acho que são os primeiros, a gente vai montar junto essa ideia. Mas vamos lá. Então, na clínica, todos vocês são de ambiente escolar, né? Nenhum é de ambiente clínico, mas como a gente faz reunião com pais... Eu sou do clínico. Ah, é? Eu sou do clínico. Eu sou do clínico e a gente é dos dois, né? É verdade. Muito bom. Vamos lá. A Cândida é dos dois. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Os princípios, gente, para atuação clínica, no ambiente escolar também é válido, viu, Fabiola, para você que é coordenadora, gestora, porque a gente faz a reunião de pais, né, como você disse, a reunião de pais é quase um atendimento clínico. É o mesmo processo, tirando, né, a parte psicológica, mas a parte de orientação parental, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, é a mesma. Na clínica, a gente tem alguns mesmos princípios e outros um pouco diferentes. O respeito e a empatia, como deve permear todas as relações, e a gentileza nesse caso, porque a gente está lidando com adultos e, obviamente, o processo profissional deve envolver a gentileza e Petit, meu filho, em primeira mão, meu gato. A gente deve observar também a emoção que os pais trazem no momento clínico, né? E o que essa emoção nos diz? Muitas vezes os pais vêm abalados por alguma situação recente e eles querem ajuda a qualquer custo. Muitas vezes essa emoção que eles expressam já é uma emoção de cansaço, de derrota, como quem dissesse, eu não aguento mais, eu cansei, eu vou desistir. Então é muito importante que a gente analise esse processo emocional que os pais estão apresentando e qual é o contexto desse processo emocional. Então, é interessante que a gente faça, por exemplo, as reuniões com pais, que elas não sejam pontuais, por exemplo, uma vez só, a cada, sei lá, um semestre, mas principalmente quando a gente vê alguma situação que deve ser melhor investigada, faz mais recorrente, chama mais vezes, principalmente quando for um caso, obviamente, de atendimento clínico e de orientação parental mesmo. Então, isso deve ser, obviamente, uma observação recorrente. Individualizada, né? Com orientação parental, não, com os pais. Pai e mãe. Não, sim, mas também individualizada, não só no conjunto da turma, né? Entendi. Da turma você fala? Não entendi, Fabiola. Não, quando a gente faz essa reunião de pais, né? Não só isso, é pegar a especificidade de cada um e talvez puxar para o individual também, né? Isso. Sim, a reunião de pais que eu falo é só os pais individuais de uma criança. Sim, então era o que eu estou pensando mesmo. É algo mais... Isso, é algo mais individual mesmo. O bom humor, gente, ele tem que estar na situação. Eu sou muito defensora do bom humor, porque eu acho que ele acalma, ele traz leveza para a situação. Claro que a gente consegue perceber que tem pessoas que não lidam bem com o bom humor. Então, se você percebe que está recebendo aqueles pais, um bom humor mais sutil seria interessante. Cuidado também para esse bom humor, obviamente, né? Vocês sabem disso. Para esse bom humor não parecer sarcasmo, né? Mas cá entre nós. Humor é tudo, né? Não. Gente, não é, né? Não é. Humor é tudo, gente. Não é. Ou você ganha ou você perde. É um ou outro. Não. É verdade. Se a gente fizer com a dosezinha certa, né? Eu tô aprendendo a colocar a dosezinha certa, mas às vezes eu falo umas coisas assim que eu fico, gente, será que a pessoa entendeu certo? Será que eu pareci ser irônica? Então, às vezes me preocupa um pouco. Mas eu adoro o bom humor. Não sei se vocês conhecem, tem um psicólogo que o Instagram dele é Terapia do Humor.
Então, ele traz muito essa ideia de que psicólogo tem que ter bom humor. E era uma coisa que me preocupava muito quando eu estava fazendo estágio. Eu falei para o professor, professor, se o meu paciente me trouxer algo que seja engraçado, que ele trate também como algo engraçado, eu não vou poder rir, eu não vou poder brincar com a situação também junto com ele, eu vou ter que né, assumir aquela postura séria, porque os psicólogos que eu via atuando, é aquela postura séria, né, tudo polido assim. Eu não sou assim. Então, quando eu falei, gente, não vai dar certo esse negócio de psicologia para mim. Aí ele falou, não, claro que não, você deve levar o bom humor, é uma questão até de empatia, tal, de você entender o que o paciente está trazendo, tal. Eu falei, ah, tá. Aí conheci esse terapia do humor, depois vocês procurem no Instagram, gente, ele é muito engraçado, ele brinca com várias situações, é muito legal. E aí, com ele, eu aprendi mais ainda que eu posso e devo, no meu caso, né, o que eu penso, trazer o bom humor para a terapia. Então, acho que quando a gente vê as coisas com humor, inclusive é uma proposta da disciplina positiva, tratar as coisas com um bom humor, é muito focado na parte da adolescência, principalmente, as coisas tomam um tom mais leve, que não precisa de tanto desgaste, né? Então, o bom humor é essencial, eu acho. E junto com o bom humor vem essa compreensão. Porque se você traz o bom humor para uma relação, para um caso, para uma situação, você traz, obviamente, uma compreensão. Você está brincando com aquilo, você está tendo um olhar humano para aquilo, né? O bom humor traz essa ideia de olhar humano. Você está compreendendo bem a situação, né? Você está tendo um olhar de compreensão. Então, acho válido. O pensamento sistêmico, que eu vou trazer também uma abordagem que vai estar no curso, o pensamento sistêmico tem essa ideia de sistema, né? Sistêmico no sentido de olhar sistemas. Por exemplo, a minha relação comigo mesma é um sistema. A psicologia sistêmica analisa essas relações. A minha relação comigo mesma é uma. Eu tenho uma relação com minha família, cada um dos meus familiares. Eu tenho uma relação de mim com os meus familiares, né? De mim com pai, mim com mãe e mim com pai e mãe. Porque eu posso ser diferente em cada uma dessas relações. Então, você tem que pensar o ser humano enquanto sistema. Diga, Cândida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, amor. Quando você me fala de terapia sistêmica, você conhece a constelação sistêmica? Conheço. Pouco. Pois é. Ela tem, a terapia, ela tem uma relação dessa coisa da constelação, que é eu estou no sistema, né? Aquilo ali, a minha família sistema, e vai abrangendo o negócio até não sei aonde. Isso. É isso? A constelação familiar sistêmica é um ramo, né, digamos assim, um braço da psicologia sistêmica. Não é o pouco que eu conheci, eu não gostei. Então, eu não foco na parte da constelação familiar. Você gosta de estudar? Eu sou apaixonada por estudar. É um vício, né? Que eu vou começando faço outro. Num ano eu fiz as coisas. E aí, eu falei assim, nossa, gente, eu quero ver como é que é esse negócio de constelação. Menina, eu tomei uma birra desse negócio. Não é? Pois é, eu comecei a estudar, e ele trata aquilo como se fosse um karma, eu achei chato por isso, sabe? Não. Né? Como se seu pai fez, você vai fazer. Viu, gente? Não, a partir do momento que fala comigo que uma tatuagem no meu corpo, eu tô abandonando um parente, sei lá o que é, e a tatuagem que eu fiz é o nome do meu pai, eu falei assim, para não, de show. Eu também não gostei muito, não. Eu achei muito achismo. Eu gostei. É uma ideia extremamente machista, concordo. Aqui, eu falei assim, eu levei isso para terapia, eu levei para o meu psicólogo, falei assim, é um trem de machistas, isso é uma coisa louca, não quero isso para minha vida nunca. Não é nem só machista, eu acho que também é muito achismo. Determinista, eu acho. Eu não gostei por causa do determinismo, porque ele diz assim, quando acontece, por exemplo, pouco que eu aprendi, tá? Eu aprendi pouco, às vezes, tem tanta gente que ama a constelação familiar, que eu acho que é porque naquela família, na família que a pessoa tá, aquilo aconteceu, então a pessoa se identifica, né? A gente geralmente gosta com o que a gente se identifica. De repente resolveu. Aí tem hora que eu passo e falei, gente, a galera gosta muito disso, eu acho que eu estudei errado, eu vou conhecer um pouquinho mais. Pelo que eu entendi, é como se você revivesse, né, de forma inevitável e determinada, o que os seus ancestrais, né, os seus anteriores viveram. Isso. Se uma pessoa sente vontade de... Eu tenho um ruído no casamento, uma situação em que começa a querer se separar por volta de 32 anos, é porque quando seu pai teve 32 anos... Seria um karma, né? Isso. Não dá pra mim, não. Eu já vi que a gente repete algumas coisas, né? Eu repito algumas coisas da minha mãe repetiu algumas coisas da minha avó, isso eu vejo.
Mas falar que o fulano lá atrás morreu e agora eu tô... Não, para, não tem nada a ver com isso, não. O fulano morreu e pronto, acabou. Ué. Deixou tem ser a ver feliz, com isso? Não, e são estradas que diferentes, né? Cada um seguiu sua estrada, adquiriu seus conhecimentos diferentes e viveu momentos diferentes. Ô, gente, não, e eu ouvi de uma consteladora, o que a consteladora falou comigo? Não, e se você quiser ser consteladora, você tem que viver, fazer da sua vida a constelação. Eu falei, hã? Eu falei, não, isso não é para mim, não. Pois Vamos lá. Fora o preço, né? Caríssimo. E é muito aquela música de Elis Regina, né? Como nossos pais. A ideia é essa, da gente reproduzir tudo que nossos pais fizeram. Não acho muito válido, não. Às vezes a gente faz justamente o contrário, né? Tenta, enfim. Mas vamos lá. Tem pensamento sistêmico, gente, que permeia todas as áreas das ciências. Tem pensamento sistêmico no direito, na economia, nas ciências biológicas exatas e tal. Então, ele é uma proposta científica inicialmente, né? Surgiu como esqueci o nome. Não é filosofia, não. É uma epistemologia também. Surgiu como um modo epistemológico, sistêmico. E, agregado ao sistêmico, tem o holístico, que a gente visa entender o todo, né? Então, a gente, quando tá lidando com pessoas, principalmente quando a gente fala em disciplina positiva, que a gente estuda o contexto familiar e as questões relacionais, que é o que eu acho que casa muito com a ideia da psicologia sistêmica, traz também essa visão holística, traz essa ideia da terapia familiar também, que um problema de um indivíduo, muitas vezes, é um reflexo de um problema em uma relação. Né? Por exemplo, como a gente trouxe hoje, né, eu e Leide e Cândida também, não sei muito bem se mas essa ideia da gente estar tão preocupada em trazer orgulho e trazer reconhecimento para os nossos pais, que a gente age dessa forma. Então, é sempre algo relacionado... A minha história era isso aí mesmo, a história é essa, eu tinha que trazer reconhecimento. Então, é sempre algo relacionado, sempre tem algo vindo da família, sempre. A psicanálise viu isso de uma forma um pouco mais, né, profunda, de um jeito profundo, mas muito, muito, muito profundo, né? Que às vezes eu amo psicanálise, sou muito fã de Freud, mas algumas coisas eu acho meio exagerado. Então, quando eu conheci a psicologia sistêmica, funcionou muito bem para mim, e eu amo. Então, traz essa ideia também a gente começar a ver a pessoa dentro das relações e como um processo mais amplo, né, dentro do todo. E, mais uma vez, essa ideia de despatologização. Por que a gente vai para a clínica? Eu também não quero essa ideia de chegar, a pessoa tem isso. Você tem isso. Beleza, aí eu vou fazer o quê? Eu tenho um transtorno bipolar. Beleza, então agora eu vou para o psiquiatra tomar um remédio. Acabou. Então, muitas vezes, né, vamos ver, vamos investigar essa situação, como é que a gente pode mediar isso. Não que eu seja contra a medicalização, eu acho que em alguns casos é necessário, né, eu sou adepta, sim, em algumas situações. Mas, para mim, em último caso, eu não gosto muito de remédio. Inclusive, para eu tomar um remédio, eu tenho que estar com muita dor, muita dor. Eu evito dar remédio para minha filha, eu não tomei remédio 2 anos antes de eu ficar grávida, porque eu tinha medo da minha filha ter autismo. Do meu filho, né, quando eu fosse engravidar, ter autismo, por causa... Enfim, das correntes que tinham na época de estudo, eu estudei muito, estava relacionado ao paracetamol, podia estar relacionado a alguns medicamentos, então eu passei 2 anos antes de engravidar, eu já não tomava nenhum medicamento, nenhum tipo de remédio. Minha sorte é que eu não fico doente. Mas, então, acho que quanto a gente puder evitar, né, e fugir disso, melhor. Então, tem terapias, tem processos de... Processos que a gente pode, né, dar uma volta para contornar essa situação. E aí vem as ferramentas. O que a gente pode apresentar para as famílias no processo clínico? Porque aqui a gente está falando de clínica no sentido de orientação parental, não como psicóloga, né? Porque eu não vou dar aula de psicologia. Mas na clínica como orientadora parental, e aí serve para vocês todos também. A primeira, né? Eu inclusive, está aí, reunião de família, mesmo antes de eu ouvir o que a Jane falou hoje. A reunião de família, ela é um processo muito, muito interessante. Como eu já falei, eu não pratico ainda, mas sonho no dia que eu for praticar, quando minha filha tiver 4 anos, que é a idade que eles acham que a criança pode participar de forma ativa. Mas a reunião de família, para famílias, quando você recebe uma família no ambiente clínico, é porque essa família tem um problema instaurado. Então, a reunião de família é a primeira proposta que você deve apresentar. Vamos fazer um processo, né? Eu vou atender uma família em orientação parental. Vou começar um processo de orientação parental. Como é que eu faço? Gente, vocês podem fazer orientação parental simplesmente com workshop, tá? Vocês não precisam ter certificação para fazer orientação parental, não. Vocês vão sair daqui, claro que não com toda a carga, mas aptas a fazer.
Primeira coisa, a gente vai entender, né? Ouvir. O primeiro encontro é escutativa. Você vai ouvir qual é a demanda da família, tal, vai investigar. O máximo que você puder investigar da situação, você investiga. Pergunta tudo que vier. Todas as perguntas que você puder perguntar, perguntas curiosas, perguntas de investigação mesmo, para entender qual é a demanda da família. Depois que a gente entende a demanda da família, a gente já vai entendendo, ao mesmo tempo que a gente vai ouvindo as demandas, a gente já vai pensando quais são as ferramentas que a gente pode propor para aquela família. E vai anotando, né? Vai mostrando. A gente já pode começar, por exemplo, em algumas situações, a apresentar as ferramentas, não necessariamente como uma ferramenta, mas de uma forma mais encorajadora. Vocês já tentaram isso? O que vocês acham de agir, ao invés dessa forma que vocês agiram? O que vocês acham de agir dessa forma? Será que vai funcionar? Que tal vocês tentarem? Vocês têm uma semana para vocês tentarem dessa forma, depois vocês me dizem como funcionou. Então, também é uma proposta da orientação parental que você traga as ferramentas para a família, não apresentando como uma ferramenta. Hoje vocês vão fazer, essa semana vocês vão fazer a ferramenta pausa positiva. Não precisa. Eles não precisam entender de nomes técnicos. Eles precisam entender apenas a ferramenta. A outra situação também que a gente pode... tem muitos psicólogos que fazem isso, né, orientadores parentais, eles dão o baralho da disciplina positiva. Vou mostrar para vocês também no finalzinho. Como usar. Então, eles dão aos pais o baralho e eles usam aquilo ali como ferramenta. Mas vamos lá. A primeira ferramenta que eu sugiro que vocês apresentem à família é a reunião de família. A reunião de família. Porque ela pode começar no exato momento que for apresentada. A família teve a orientação com vocês hoje. Hoje eles já podem colar lá na parede a pauta para a reunião de família, que será a tal dia. Então, vocês já podem orientar eles a montar essa reunião de família. Segundo, apresentar para a família que eles têm que focar em soluções. Muitas vezes eles trazem tantos problemas que ficam buscando culpa onde não tem. Que às vezes a culpa é de todo mundo. Porque um falou errado e o outro falou mal. Um gritou e o outro xingou. Então a culpa é de todo mundo. Então não adianta ficar procurando culpa. Diga, Leide. Não, estou bebendo água. Ah, não, porque você abriu o microfone, achei que você fosse falar. Então a gente apresenta também essa ideia para a família de que não adianta ficar procurando um culpado. E mesmo que ache o culpado, tá, a culpa é minha. Peço desculpas, não vou agir de novo e pronto. E pronto? Muitas vezes não. O problema continua. Pedir desculpa, pedir, mas o problema está lá. Qual é a solução que a gente pode ter? Vamos pensar numa solução. Então, a gente apresenta também logo de início o foco em soluções. Uma das coisas que a gente pode fazer também para ajudar a gente a pensar em como mediar essa família é um teste de estilo parental, que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. O Top Cards também é muito interessante para a gente observar as relações, como é que eles lidam uns com os outros, né? Às vezes a mãe é controladora, o pai é superior, né? Estilo superior. Então aquilo tem um embate. Um quer estar sempre por cima e o outro quer controlar. Olha que situação. Né? Então, como é que estão os filhos nessa situação? É bom para a gente analisar como é a estrutura familiar, o Top Cards e o estilo parental. Os objetivos equivocados também a gente apresenta para os pais para que eles comecem a observar que aquele mau comportamento dos filhos, na verdade, vem uma crença por trás. São as crenças equivocadas, objetivos equivocados, e aí eles passam a ter um olhar diferente sobre o mau comportamento, que é a proposta dos objetivos equivocados. Então, quando você passa para o pai a ideia de que, Ave Maria, esse menino não para, ele vive jogando as coisas em cima de mim, vive me chamando, é mãe o tempo todo, não me deixa em paz, tal, tal, tal. Você já parou para pensar que ele está sentindo sua falta? Já parou para pensar que ele só se sente amado quando você olha para ele? Olha como o pai vai mudar a ideia. Gente, eu nunca pensei nisso. Né? Então, a gente mostrar que os objetivos equivocados têm traz uma força muito grande sobre como a criança se movimenta, pode trazer esse olhar também mais humano, mais, né, mais, como é que eu posso dizer? Mais amoroso mesmo para os pais com relação às crianças. Lembrar os pais que a conexão deve vir antes da correção. Muitos pais, se você perguntar, você vai perguntar, vai sempre questionando. Por que você faz isso? Por que você bate no seu filho? Por que você coloca ele de castigo? Por que você está aqui? Simples. Ah, não, por causa disso, porque eu quero que meu filho seja isso. Eles vão falar várias coisas. No final, a resposta é sempre uma. Porque eu amo meu filho, eu quero o melhor para ele. A resposta é essa. Todo pai vai fazer o melhor para o seu filho. E mesmo errando, ele acha que está fazendo o melhor. E por amor. Só que o que os pais não percebem é que essa mensagem de amor muitas vezes não chega. E o objetivo é que essa mensagem de amor chegue. Então, a ideia é que tenha que existir uma conexão antes da correção.
Um exemplo chulo, tá, gente? Mas é aquele, você bate dizendo que ama. Eu te amo, por isso que eu tô te batendo. Essa é a ideia. A ideia, tá? Não é para bater, gente. Mas é mostrar para os pais que essa mensagem de amor, as crianças têm que ouvir. Senão a mensagem vai vir errada. A mensagem vai vir, meu pai gosta mais das notas do que de mim. Meu pai só me ama, meu pai só me dá atenção quando eu faço uma coisa errada. Quando eu não faço nada errado, ele nem olha para mim, nem lembra que eu existo. Então, a conexão antes da correção. Tempo de qualidade. Você passa um tempo com seu filho ou você está o tempo todo trabalhando? Já parou para pensar nisso? É muito comum a gente investigar crianças que apresentam mau comportamento, elas fazem isso simplesmente para ter a atenção dos pais, porque não tem. Durante o dia, durante a semana, durante quanto tempo for, elas não sentem que tem a atenção dos pais, que tem o amor, né? Atenção para a criança é amor. Amor e atenção é a mesma coisa. Então, quando você não passa um tempo de qualidade com seu filho, ele pode entender errado e sentir que não é amado. Então, o tempo de qualidade é uma ferramenta que tem que estar em todas as orientações. Os 4 passos para conseguir cooperação. Esses aqui tem slides. Vamos passar, que eu vou mostrar um pouco aqui. Pronto. O teste de estilo parental, gente, tem tá ruim de eu pegar aqui, mas é um livrinho facinho de comprar no Amazon, é baratinho. Tem a aplicação, tem o livro, a aplicação do teste e tal, mas não precisa. Só o livrinho já é suficiente. Vocês aplicam, não precisa comprar folha de resposta, folha de tal, não, que eu só comprei o livrinho e ele funciona muito bem. Que é o livro de um teste de estilo parental, que é de Gomide. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Quem quer se aprofundar nessa área é interessante ter. Vocês não precisam comprar, não. Então, vão ganhar um melhor no curso. Mas esse livro aqui, ó, vou mostrar lá também. Inventário de Estilos Parentais, IEP. Não sei se vocês já conhecem. Ele é um testezinho bem bobo, inclusive, sobre estilos parentais. Ele traz, se não me engano, são só 3 estilos. 3 estilos parentais. Tem tempo que eu olhei eles. Mas, enfim, são um testezinho, uma anamnese de perguntas que você faz para o pai e para a mãe separados, para você ver, obviamente, né, que cada um tem um estilo, para ver o estilo parental de cada um deles. Então, eu peguei esse teste, incrementei algumas outras coisas, para que a gente encontre os 4 estilos parentais ou estilos intermediários, né, que é muito comum acontecer também. Você vai liberar para a gente no curso? No curso tem o meu, no caso, né? O que eu adaptei. Esse Gomide. Isso. Vocês vão receber. Tem tantos materiais, vocês não têm ideia, gente. Vai vir por e-book? Vou botar uma pastazinha, ainda não organizei como, não, mas vai ter na área de membros lá. Tem a avaliação positiva, né? Que é um protocolo de avaliação das funções executivas. Tem jogo, tem anamnese positiva. Tem muita coisa. Muito legal. Vamos lá. Então, um teste de estilo parental. Vou adorar isso. Tudo prontinho. Tudo pronto, só para aplicar. O teste de estilo parental, então, de Gomide, esse daqui, né? Vocês vão ganhar outro. É uma proposta também para a gente fazer para identificar o estilo parental dos pais, como já falei, ajuda. O top card, já falei também, tá aqui. 4 passos para conseguir cooperação. É quando aqueles casos, principalmente com adolescentes, né, que os pais não sabem mais o que fazer, já está aquela situação já bem pesada dentro de casa. Então, é válido em um momento mais calmo, né, convidar a criança para conversar. E aí você segue esses 4 passos aqui, que vocês devem apresentar aos pais, está no livro de dispositivo amarelo. Já falei também no outro encontro da gente. Expresse compreensão pelos sentimentos da criança. Mostre empatia sem mostrar concordância. Logicamente, se você mostrar concordância, vai estar dizendo que ele pode, né, aprontar a torta direita. Compartilhe seus sentimentos e percepções, né? Se algo já aconteceu, não com você, mas às vezes, ou com você ou com algum conhecido também, o que aconteceu. É interessante, percepções. E convidar a criança a pensar numa solução. No final, sempre pensar em solução. Sempre pensar em umas soluções. E quando a gente perceber que a gente errou, que a gente bateu, que a gente colocou de castigo, hoje foi uma fala da Jane, inclusive, numa pergunta que eu fiz. Ela propõe esses 4 R's da reparação dos erros. A minha pergunta foi, como é que eu posso trazer a disciplina positiva de forma consciente para o meu dia a dia? Porque, por exemplo, né, deixa eu contextualizar para vocês. Então, a pergunta foi exatamente assim, mas foi mais ou menos isso.
Por exemplo, aqui no dia a dia, às vezes a gente tem rotina de casa, está estressado, tem rotina de trabalho e tal. Então, como é que eu posso trazer o tempo inteiro as ferramentas da disciplina positiva de forma consciente para poder aplicar nos meus filhos? A resposta dela foi maravilhosa. Ela disse assim, eu erro muito. Gente, vocês acham que eu não surto? Eu surto muito. Ela falou isso, foi maravilhoso. Todo mundo se sentiu mais humano, sabe? Eu erro muito. E a questão é você mostrar para o seu filho que você errou, que você também tem direito de errar e que ele também tem direito de errar e se reconciliar. Aí ela comentou sobre os 4 R's da reparação de erros. Então, errei, briguei, fiz algo que eu não deveria. Quando eu errei com a minha filha, não sei se eu contei para vocês ou foi em outro momento, confundo muitos os encontros. Quando eu briguei com ela por ter destruído o jardim, que na cabecinha dela ela estava ajudando a construir, depois eu fiquei, gente, como é que eu fiz isso? Eu fui lá pedir desculpa a ela tinha 1 ano, ela não entendia nada do que eu estava falando. Falei, mas eu vou fazer, porque desde pequenininha ela tem que entender que a mamãe errou, tal. Aí eu falei, filha, a mamãe entendeu errado, desculpa a mamãe ter gritado com você. Aí ela só, chuchupa, repete o que a gente fala, né, desculpa. Aí eu, mas desculpa, filha, eu chorando, né, pedindo desculpa, ela abraçando ela sem entender nada. Mas a ideia é essa, é a gente reconhecer o erro, reconhecer que errou, mostrar responsabilidade. É interessante também a gente responsabilizar, isso eu vou trazer também no curso, sobre a situação, que muitas vezes, principalmente em questão de mau comportamento, a gente sempre atribui o mau comportamento, o erro, é sempre culpa da criança. As escolas chamam os pais porque a criança age mal, porque é isso. Então, muitas vezes a criança ela se sente sobrecarregada com a responsabilidade dos erros e dos problemas todos, que estão sempre relacionados a ela. Então, a gente trazer também qual é a nossa responsabilidade nessa situação. Qual é a nossa responsabilidade nesse erro? Qual é a nossa responsabilidade nesse mau comportamento? E apresentar a criança. Poxa, filho, desculpa, a mamãe também sabe que fez isso de errado. Agora que eu me lembrei, na série This Is Us, já comentei essa série com vocês, não sei se vocês assistem, acho que a Ana assistiu. É maravilhoso, gente, assistam. This Is Us. Em inglês, Somos Nós, mais ou menos. Esses somos nós. Mas o nome dela é na Amazon Prime, tá em inglês. É This Is Us. THISEIISUS. This Is Us. Tem uma cena que é muito legal. A mãe perde a cabeça, a mãe perde a cabeça com as filhas, né, com as 2 meninas, grita com elas e tal, e aí depois ela abaixa e pede desculpas. Ela, filha, me desculpa, a mãe tá muito estressada com isso, mas não tem nada a ver com vocês, não é culpa de vocês. Eu assumo que o contexto foi que as meninas tinham que vender brownie, né, aqueles negócios de escoteiro, tinham que vender brownie, e a mãe esqueceu de levar a maquininha de cartão, porque a mãe não estava muito, enfim, não estava se dedicando muito às meninas. E aí ela esqueceu, tal, e as meninas brigaram com a mãe, chegaram a responder, né, assim, de forma grosseira a mãe, e a mãe, enfim, as crianças perderam a venda, tal, e aí a mãe ficou estressada, brigou com as meninas, e aí depois, quando ela foi pedir desculpas, a menina também, né, a mãe mostrou reconhecimento, mostrou responsabilidade pela situação, né, que ela realmente tinha falhado por ter esquecido a máquina de cartão e tal, e aí as meninas também pediram desculpa. Ela, mãe, mas também eu agi como uma chata, né, eu também fui muito grosseira. Então, a criança por si só, ela também já vê a sua parte de responsabilidade nessa situação, é muito interessante. Então, quando você mostra a sua responsabilidade, muitas vezes a criança também é convidada a mostrar, a trazer a sua parte de responsabilidade na situação. E aí a reconciliação, né? Pedido de desculpa, tal, se a criança entende, tal. E, por fim, resolver o problema. Como é que a gente pode fazer? Nessa cena também de This Is Us é muito interessante, né? Que a mãe propõe assim, que tal a gente ir de novo, tentar vender os brownies em outro lugar? Aí as meninas, vamos em tal lugar! Aí, tal, pronto. Então, a situação foi resolvida. Muito interessante. Nos filmes americanos é muito comum vocês perceberem casos da disciplina positiva. E agora, surpresa! Não sei se vocês sabem, mas vocês vão participar de um sorteio para ganhar o baralho. Deixa eu mostrar o baralho para vocês. Oba! Pode tirar eu quero. Tu tem? Porque eu tenho. Legal, Leide. Pronto. Se você ganhar, você Eu quero. Ô, Thay. Oi. Então, pode passar para minha amiga, porque eu também tenho. Que legal. E eu daria para ela. Gente, assim, vamos discutir. O que é que vocês acham?
eu pensei, e aí eu vou trazer para vocês. Vocês acham o quê? Que a gente tem que fazer o sorteio só com quem está aqui, no caso, entrega logo a Fabiola, ou vocês acham válido a gente fazer com as meninas que estão inscritas e não puderam vir hoje? Para todo mundo. Pode fazer com todo mundo, gente, com certeza. Todo mundo está junto no mesmo barco. Aí você tira eu e a Cândida, então, né? Só tira eu. Isso, tira nós duas e deixa o restante. Tudo bem. Então, eu vou fazer, tá? O sorteio. Agora eu não sei onde está a minha listinha que tinha o nomezinho de vocês. Deixa eu lembrar, tá aqui. Eu acho que está aqui. Eu colei, tá aqui, pronto. Deixa eu botar um númerozinho em cada uma. Mas eu vou deixar para o finalzinho já. Deixa eu apresentar como vocês podem usar o baralho. Então, gente, o baralho, ele traz todas as ferramentas da disciplina positiva e como aplicar elas de forma prática, tá? Por exemplo, eu peguei uma aqui. Não sei se está focando para vocês, gente. Está focando? Blogueira. Escolhas limitadas, esse é um dos meus favoritos. Oferecer escolhas é um pequeno passo para compartilhar o poder. Está na hora de sair. Você quer ir para o carro pulando como um coelho ou pisando como um elefante? Então, você dá escolhas limitadas. Você limita as escolhas para a criança. Ela não tem outra opção. É aquela ou aquela. Você decide. Esse você decide é encorajador. Como é que a gente pode usar isso na orientação parental? Ou apresentando, além de apresentar o baralho, né? Por exemplo, o pai pode apresentar uma situação que aconteceu, você pede algum exemplo de alguma situação que ele não tenha sabido lidar, e você demonstra qual ferramenta você poderia usar. Né? Olha, eu poderia usar, você falando eu mesma, né? Eu usaria a ferramenta tal, você já ouviu falar? Né? Que se quiser falar como ferramenta mesmo, ou apresenta mesmo a solução, como usaria, né? Precisa dizer que é uma ferramenta e tal. E aí você pode dar de presente à família e dizer que no baralho ele pode encontrar a solução para qualquer situação. A Jane usa isso, né? Ela diz que qualquer situação você pode resolver com qualquer carta desse baralho. De uma forma ou de outra você consegue adequar qualquer situação resolvendo com as ferramentas desse baralho. Então, às vezes o pai tem uma situação, não sabe como agir, deixa eu olhar rapidinho aqui, o que é que eu posso fazer? E aí ele vai diretamente ao baralho para entender e saber o que fazer. É mais interessante ainda, que eu acho uma sacanagem, não ter, existe o aplicativo, gente. Um aplicativo do baralho, em que você coloca o problema e o aplicativo traz qual é a carta que você pode usar. Maravilhoso, né? Só que só está em inglês. E acho que só na Apple, né? Nos iPhones da vida. Então, não é acessível a todo mundo. Por isso que eu geralmente não comento. Mas ele está em inglês e quem tiver Apple, quem souber ler inglês, tá com a vida ganha. Então, vamos lá. Mudei para Samsung esse ano. Não, eu não gosto muito da Apple, não, porque acho que limita demais a conexão entre as pessoas. Só vai se for Apple, se vai se... então não quero, não. Enfim. Gente, atividade de classe, porque a gente não vai mais se encontrar, né, no nosso último momento, é para a gente discutir sobre orientação parental. Quem já fez, qual é a ideia, a gente já discutiu muita coisa aqui, então, quem tiver a fim de falar alguma coisa, eu posso adiantar, e já acabou. Se tiverem alguma discussão. Vou adiantar, porque eu nem sei que horas são, se a gente já passou do horário. Gente, esse vídeo, ele é um pouco longo. Eu vou tentar botar aí um pouco acelerado. Não sei se vocês já ouviram falar O Menestrel, de Shakespeare. Conhece esse poema, esse texto? Eu já. Ai, é meu texto de vida. Cândida, a gente foi mãe em outra vida, não é possível, gêmea? eu tenho quase certeza. Né? Gente, eu sou apaixonada por esse texto. Toda vez que eu tenho um caderno, uma agenda, alguma coisa, eu sempre imprimo ele, porque é muito bom, sabe? Eu gostaria que quem não conhece, né, Fabiola e Leide, ouçam e tentem trazer alguma coisa. Vocês vão ver. Vou mostrar só uma parte, tá? Vocês assistam depois, porque a gente tá com o tempo estourado. Cadê o som? Pronto. Você aprende. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre
começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao mal. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajuda a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores.
E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte. Não consigo Que parar. pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse Shakespeare. Lindo, né, gente? Eu amo muito esse texto. Eu queria ter parado, eu não consigo parar. Tem que ler até o final, né? Maravilhoso. Vale a pena refletir. Apaixonado. Os meus cadernos também têm esse texto, assim, vira e mexe. Ontem eu mandei para uma amiga, e a Fabíola, ela não vai lembrar. Uhum. Mas eu mandei para a Fabíola numa fase da vida dela. Depois ela vai lembrar. Uhum. É uma das frases no meu e-mail, no finalzinho, uma das frases está no meu e-mail, uma das outras está no meu Instagram, outra está no meu Instagram pessoal. Eu sempre coloco alguma frase para alguma Vou coisa. pegar também, viu? Vou roubar. Fique à vontade, é de Shakespeare, é de todos nós. Eu abri um sorteio aqui, vocês fiquem à vontade, gente, tá? Encerramos por aqui, só vou fazer o sorteio. Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sei que vocês são pessoas maravilhosas que vão colocar, não necessariamente a disciplina positiva em prática, mas sei que vocês buscam trazer algo de melhor para a família de vocês, para os clientes e para os alunos de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, por confiarem no meu trabalho, por estarem aqui sexta-feira até agora. Vamos sair, tomar um vinhozinho, uma cervejinha, tá? Que acabou. Obrigada, gente. Deixa eu pesquisar aqui, sorteio. Vamos lá. Obrigada. Até a próxima. Amei. Também estou na próxima. Uhul! Amei, gente. Estou com você às 10 horas, lá no YouTube. Valeu. Também. Isso, amanhã, 10 horas. Tamo junto. Também. Eu não recebi. Vou mandar agora, menina. Não tive tempo hoje. Hoje foi uma correria. Então tá bom. Mas eu Beleza. vi que você escreveu. Me manda também. Tá bom, manda sim. Beijo, gente. Beijo. Tchau. 1 e 8. Sete. Ana que ganhou. Vou lá avisar ela pro Instagram. Ótimo, eu pego emprestado da Cândida. Valeu, Fabiola. Obrigada. Tchau, meu bem. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Amém. Fique com ele. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.